Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e hoje, mais uma vez, estamos juntos para o nosso estudo expositivo breve do Evangelho de Lucas. Já vimos há várias semanas caminhando por ele, hoje de maneira muito especial, um capítulo que nos apresenta quem será o cidadão do reino de Deus. Quais valores ele precisa ter? Na semana passada terminamos o capítulo de número 17, com Jesus apresentando a vinda do seu reino, que chegará de forma repentina, e assim é necessário que todos aqueles que queiram viver com ele estejam preparados para quando ele vier. E no capítulo 18, Lucas então nos apresenta os valores, as características e quem será ou quem serão aqueles que viverão a eternidade ao lado de Deus, sendo participantes do seu reino. No capítulo de número 18, ele começa contando uma parábola que já trata da primeira característica ou valor que um cidadão do reino precisa ter: a oração. Ele apresenta a viúva que de maneira perseverante, dia após dia, noite após noite, clama para que seja julgada a sua causa. Assim, ela dá o exemplo de que todos nós precisamos também, de maneira perseverante, colocar as nossas questões diante de Deus, dia e noite, na certeza de que Deus vem ao nosso encontro e vem ao encontro das nossas necessidades. Se a oração é algo necessário, na parábola seguinte, Jesus apresenta um fariseu e um publicano que se colocam a orar. E fica claro aqui, nesta segunda parábola, que não fará parte do reino de Deus as pessoas que se autodeclaram boas, pessoas que se autodeclaram justas, pessoas que se valem do seu comportamento e visão própria do mundo e por isso se acham melhor, arrogantes, prepotentes. Jesus nessa parábola deixa claro que a arrogância, a prepotência e a formação de uma autoimagem que não condiz com a realidade são características daqueles que não herdarão o reino. Mas aí Jesus apresenta também o publicano, alguém que não ousa nem mesmo erguer os olhos aos céus, mas com muita humildade, e aqui uma característica que aquele que quer viver ao lado de Deus eternamente precisa demonstrar: humildade. Humildade para chegar diante de Deus em oração e dizer: sê propício, Senhor, a mim, pecador. Como aquele publicano, desprezado pelos judeus, devemos ser nós também, todas as vezes que precisamos e julgamos ser importante nos apresentarmos diante de Deus. Ele termina no versículo 14 dizendo que todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pois bem, se é necessário então haver humildade para ser participante do reino de Deus, Jesus nos apresenta as crianças. Nesta parábola,
Lucas mostra as crianças indo na direção de Jesus, correndo na direção de Jesus, mas sendo impedidos de poder abraçar o Mestre. Jesus, então, diz àqueles que impediam as crianças para que as deixassem. Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus então diz que todo aquele que quer ser do seu reino deve ser como uma criança, simples, humilde, sincero, dependente de Deus, dependente do Pai. Como uma criança depende dos cuidados de seu pai, dos seus pais exclusivamente, assim também devemos viver nós, sob os cuidados de Deus, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldades e de lutas. Devemos, como crianças, repousar, descansar nos braços do Pai, que certamente cuidará de cada um de nós. Após apresentar as crianças, Jesus também apresenta uma outra pessoa. Lucas nos apresenta uma outra pessoa que certamente não estará presente no reino de Deus. É aquela pessoa que valoriza mais a economia, as finanças, o mercado, as posses, os bens, os trabalhos, o trabalho, do que os valores celestiais de amar a Deus e amar ao próximo. Percebam que quando aquele jovem rico se aproxima e pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus diz para ele o cumprimento dos mandamentos. E ele diz: tudo isso tenho feito. Mas Jesus percebe a falha de caráter naquele jovem. Percebe que ele era apegado às coisas materiais desse mundo. De que dava mais valor às coisas materiais do que às pessoas que o cercavam. De que dava mais valor às coisas materiais do que ao próprio Deus. Então Jesus diz a ele: vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois, vem me seguir. O jovem se entristece. E a tristeza não é pelo fato dele ser rico, mas a tristeza se deve ao fato dele não ter a disposição para a mudança. Porque Jesus apresenta para ele o caminho da salvação, que é servir o irmão, servir o próximo nas suas necessidades. Mas aquele homem não. Aquele homem colocava acima de todas as coisas o seu próprio interesse. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a forma como você tem servido a Deus. Deus tem sido a primazia da sua vida? Servir ao irmão, ao próximo, tem sido o motivo da sua vida? Ou será que você tem, por conta da correria, da falta de tempo, negligenciado uma vida de relacionamento com Deus e com os irmãos? Este é o perigo que a riqueza traz, de nos afastar do reino de Deus, porque evidencia que os valores desse reino não fazem parte dos valores que orientam a minha vida. Por fim, no capítulo 18, Lucas nos apresenta um encontro maravilhoso de um cego que mendigava em Jericó e Jesus. Esse cego mendigava ali na porta e, ao perceber uma multidão que caminhava, procura saber quem é que vinha. E quando fica sabendo que era Jesus, o Nazareno, ele, sem titubear, ele começa a clamar:
ele começa a exaltar, ele começa a adorar aquele que é o único digno de todo louvor e adoração. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todos então tentavam impedi-lo, mas ele mais alto ainda gritava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A todos aqueles que clamam por Jesus, ele vai ao encontro. Ele ressignifica a vida. Ele dá valor à pessoa. Coloca a pessoa em evidência. Socializa a pessoa. Cura e liberta a pessoa de todos os seus males. E dá a ele uma nova vida. Agora, enxergando todas as coisas e salvo pela fé demonstrada. Aquele homem segue Jesus, glorificando. E nós terminamos assim a leitura do capítulo de número 18, nessa breve exposição do Evangelho, com esta pergunta: a sua vida tem sido como a daquele cego, que ao encontrar a salvação e a libertação, glorifica a Deus e o segue? Ou você ainda está cego e não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? É preciso assim, que a exemplo daquele cego, tomado por este sentimento de adoração, glorificação e exaltação ao nome de Jesus, sejam valores evidenciados nas nossas vidas de tal forma que fique claro que somos cidadãos do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe a sermos e vivermos pelas suas misericórdias. Que Deus nos abençoe.